Olá, vamos continuar os nossos estudos agora do capítulo 3. Eu deixei aqui para vocês um link, tá? Aqui, ó, que a lei que a gente está estudando é retirada do site da Prefeitura de Saquarema, porque tem muita gente que pergunta que algumas coisas podem estar numa lei de um e não estar na lei de outro, né? Acontece por conta de algumas alterações que são feitas na lei, porque a lei é uma lei antiga e conforme, né, as pessoas se mudam, né, para a cidade, tem mais cidadãos, enfim, acabam tendo algumas alterações para suprir, né, essa necessidade que antigamente era uma, hoje em dia é outra. Mas todas as alterações que forem cair, tá, da lei, elas provavelmente vão vir especificadas no próprio edital, tá? Quando sair mais para frente, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, e a gente pode até fazer futuramente algumas alterações, né? Mas isso depois que vier o edital. Se vocês estiverem estudando alguma lei que seja de dentro do site da prefeitura, elas vão ser vigentes sim, tá? Vocês podem estudar porque está dentro do site, é uma lei que é válida, porém qualquer alteração posterior a ela ou a alteração que vai cair na prova, ela vai vir especificada em edital. Isso era só uma ressalva que eu queria falar a vocês, tá? Pra gente poder seguir em frente, tá? Porque tem muita gente que às vezes pergunta porque tem esse tipo de dúvida, né? Porque uns baixam uma lei que tenha uma coisa, outros baixam outra que tem outra, né? Outra coisa. Mas sem mais delongas aqui, vamos continuar para a gente não se estender. Capítulo 3 do Poder Executivo. Eu tô meio resfriada hoje, mas como nós só vamos estudar pelo computador, não precisam temer nesse novo coronavírus, que eu também nem sei se é. Mas vamos continuar aqui, gente, do capítulo 3 do Poder Executivo, do prefeito e do vice-prefeito. Gente, poder executivo da cidade é do prefeito e vice-prefeito. A gente já viu que o poder legislativo são os vereadores e a Câmara, né? O poder executivo é do prefeito. Vamos ver de que eles são competentes, quais são as competências dele, o que eles precisam, o que é vedado, o que não é, segundo está na nossa lei aqui, ó, de Saquarema, ok? Artigo 58. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores equivalentes. Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para o prefeito e vice-prefeito o disposto no parágrafo 1º do artigo 15 dessa lei orgânica e a idade mínima de 21 anos. Essa idade mínima de 21 anos, gente, é para prefeito. Segundo está na Constituição Federal, prefeito a idade mínima é 21 anos. E vereador, eu acho que não estava dizendo no parágrafo anterior, eu não sei se vai falar isso mais para frente, nós vamos ler juntos. Mas para vereador, a nível de curiosidade, é 18 anos, tá? 35 anos para presidente da República e senador e 30 anos para deputados federais e estaduais, tá bom? Isso que está dizendo na Constituição Federal. Mas voltando aqui para o Poder Executivo, a idade mínima é de 21 anos. Artigo 59. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente nos termos estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. A eleição do prefeito importará a do vice-prefeito com ele registrado. Tá? Artigo 60. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando um compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Isso aqui a gente já viu um pouquinho antes, né? Mas está confirmando, né? Eles vão tomar posse no dia 1º de janeiro, né, que tem toda aquele evento, né, solene e tal, para nomeação aqui do prefeito e do vice-prefeito que foi escolhido na eleição anterior.
Artigo 61. Substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-prefeito. Ou seja, né, quem vai substituir o prefeito é o vice, isso que eu acredito que todo mundo já saiba. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de extinção do mandato. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe foram conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais. Em caso de impedimento do prefeito e ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal o presidente da Câmara. É porque existe, gente, aqui uma linha de sucessão, né? Caso prefeito não possa assumir, é vice-prefeito, também presidente da Câmara. Então, existe uma linha de sucessão que eu não sei se isso pode cair na prova. Se tiver aqui na lei, pode ser que caia. Então, a gente vai lendo conforme a gente vai seguindo as aulas, tá? Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observará o seguinte. Aqui a gente chegou, ó. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos de mandato, dar-se-á a eleição 90 dias após sua abertura, cabendo os eleitos completar o período dos seus antecessores. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumirá o presidente da Câmara, que completará o período. Então, assim, gente, se nos 3 primeiros anos de mandato, vacância, no caso, é quando a pessoa sai do cargo, tá? Se o prefeito não puder mais assumir e não tiver vice-prefeito, vamos supor, morreu, tá? Um exemplo, morreram os dois no acidente de avião, tá? Exemplo, tá, gente? Não tô jogando praga pra ninguém, não, só pra vocês entenderem. Se isso aconteceu nos 3 primeiros anos do mandato, né, vai dar uma outra eleição, tá? Outra eleição 90 dias após a abertura. E no último ano de mandato, quem vai assumir vai ser o presidente da Câmara, que nós já vimos na aula anterior, quem era, né? Como é que eles escolhem o presidente da Câmara. O mandato de prefeito e vice-prefeito é de 4 anos, tá? Vedada a reeleição para o período subsequente e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ou da sua eleição. O mandato de prefeito e vice-prefeito, gente, é de 4 anos. O prefeito, e quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se no município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou mandato. Parágrafo único. O período regularmente licenciado terá direito a perceber a remuneração quando, impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada, a serviço ou omissão de representação do município, a remuneração será estipada na forma do inciso 21 do artigo 35 desta lei orgânica. Artigo 66. Na ocasião da posse e ao término do mandato, o prefeito e o farão declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas atas o seu resumo. Isso aqui é porque quando o prefeito, né, assim como qualquer parlamentar, exerce o cargo, ele tem que fazer a declaração dos bens que tinham, né? Às vezes a pessoa já era rica, ou às vezes a pessoa era pobre, não tinha nada, e depois, quando sair, ficou muito rico, é de se estranhar, né? Seção 2 das atribuições do prefeito. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de utilidade pública, se exceder as verbas orçamentárias, tá? Se exceder as verbas orçamentárias. 68, artigo. Compete ao prefeito privativamente, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e casos previstos nessa lei orgânica, representar o município em juízo e fora dele, sancionar, promulgar e fazer publicar leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução, vetar no todo ou em parte os projetos de leis aprovados pela Câmara, decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos.
Essa parte aqui, gente, olha, quem expede decretos, portarias e outros atos administrativos é o prefeito. Eu já vi muito cair isso aqui em prova, tá? Falando que pode ser vereador. Então, isso aqui é bom a gente gravar, ó. Que quem expede decretos, portarias e outros atos administrativos é o prefeito. Enviar à Câmara os projetos de leis relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e suas autarquias. Encaminhar à Câmara até 15 de abril a prestação de contas, bem como dos balanços do exercício findo. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Fazer publicar os atos oficiais. Prestar à Câmara dentro de 15 dias as informações pela mesma solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, nunca superior a 15 dias, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção das respectivas fontes dos dados pleiteados. Prover os serviços e obras da administração pública. Superintender a arrecadação do tributo, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das responsabilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devem ser dispensadas de uma só vez até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes à sua dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares especiais. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Resolver sobre requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas. Oficializar, obedecidas normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir. A gente já viu isso, né? A convocação extraordinária, lembra na aula passada? Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano para fins urbanos. Aprovar planos de edificação, gente, planos de loteamento projetos para pavimentação de ruas, essas coisas, onde se pode construir prédios ali, se não podem. Apresentar anualmente à Câmara relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem como o programa da administração para o ano seguinte. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação na forma da lei. Organizar e dirigir nos termos da lei os serviços relativos às terras do município. Desenvolver o sistema. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévio e anualmente aprovado pela Câmara. Providenciar sobre o incremento do ensino. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para a garantia do cumprimento de seus atos. Solicitar obrigatoriamente a autorização da Câmara para ausentar-se do município. Nós já até vimos isso, ó. Obrigatoriamente a Câmara precisa autorizar para o prefeito se ausentar do município, né? Por tempo superior a 15 dias. Adotar providências para a conservação de salvaguarda do patrimônio municipal. Publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. E esse artigo aqui, 33, foi revogado. O prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares as funções administrativas previstas no inciso 7 e 21 do artigo 68. Vamos ver qual que é o 7. É 7? Peraí. 7 não. É 12 e 21. Tô ficando doida. Vamos ver aqui o 12. Prover serviço e obras da administração pública. Ele pode delegar a outra pessoa. E 21. Organizar serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para tal destinadas. Então, essas duas coisas aqui
o prefeito pode delegar por decreto, tá, gente? Por decreto, ele não pode delegar de boca. Da perda e extinção do mandato. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 86. Então, gente, olha só, aqui, é vedado ao prefeito assumir outro cargo em função pública na administração pública direta ou indireta, salvo se ele for concursado da cidade, tá? Se ele for concursado da cidade, ele até pode, mas vai ter que ficar afastado para exercer mandato eletivo, tá? Mas ele não vai perder o cargo dele, né? Existem algumas normas na Constituição Federal que falam sobre isso, tá? Mas para vocês saberem, ele não pode assumir outro cargo na administração pública. Um exemplo, se ele for médico, né? Não é concursado, ele atende num consultório e aí ele resolveu ser prefeito. Aí todo mundo votou, ele assumiu, né? Ele não pode trabalhar como médico numa UPA da vida, tá? Ou num posto de saúde, enfim. Não pode trabalhar com isso. Ele tem que ser prefeito ou trabalhar como médico. Se ele for concursado, aí ele pode, dentro da lei, né? Não vai ter que ficar afastado do concurso, mas quando ele acabar o mandato dele, se ele quiser, ele pode voltar, né, a assumir o cargo que ele fez no concurso público anterior, tá? Mas trabalhar como prefeito e conseguir já uma vaga pelo cargo dele, né, de trabalhar, já que ele acha que vai sair mesmo, então ele mesmo consegue para ele um outro cargo dentro da administração pública, isso não pode, tá? Artigo 71. As incompatibilidades declaradas no artigo 38 e seus incisos e letras dessa lei orgânica estende-se no que forem aplicáveis ao prefeito, aos secretários municipais ou diretores equivalentes. Isso é tudo aqui, gente, prefeito, secretário municipais ou diretores equivalentes, eles são do Poder Executivo também, tá? Existe também uma linha sucessória e tal, então tudo isso aqui que a gente acabou de falar também se estende ao prefeito e aos secretários municipais e diretores equivalentes. Até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal deverá preparar ao sucessor e para publicação imediata relatório de situação da administração municipal, que conterá, entre outras informações atualizadas, sobre dívidas do município, tá? Então, assim, até 30 dias antes das eleições municipais, o prefeito municipal deverá preparar o sucessor, tá? E para publicação imediata o relatório da situação da administração, tipo dívidas do município tem que falar, tá? Por credor, com datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de crédito. Isso aqui quer dizer que, por exemplo, se ele contrair um crédito, né, para fazer uma praça, tá? Um exemplo. Então, ele tem que falar isso para o próximo sucessor dele, né? Até 30 dias antes das eleições. Não vai falar assim, mas quem que vai ser o sucessor? Ele não sabe, tudo bem, mas você tem que deixar preparado esse relatório, independente de quem seja, tá bom? O relatório tem que ficar preparado antes de tudo que está, por exemplo, devendo, né, o município, qualquer crédito, isso tudo ele vai preparar antes, independente de quem for ou quem for assumir o cargo, já vai ter esse documento, né, para saber. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas ou órgão equivalente, se for o caso, prestações de contas de convênios celebrados com organismo da União e do Estado, bem como recebimento de subvenção ou auxílios, situação dos contratos com concessionárias e permissionárias de serviço público, contratos de concessionárias e permissionárias. Gente, o que é uma concessionária ou permissionária? Vocês sabem que em Saquarema a gente tem os ônibus, né, da Rio Lagos, que ela é uma concessão
de transporte, né, da prefeitura. O transporte é público, como a gente fala, né, só que não é de graça, por mais que seja um transporte público, porque é um contrato que a prefeitura fez com essa empresa, por exemplo, né, que são concessionárias, que a gente chama de concessionárias ou permissionárias, né, porque é trabalho por meio de concessão e permissão, que não vem muito ao caso explicar exatamente, né, mas só para vocês saberem que é uma outra empresa que presta um serviço público, tem um vínculo com a prefeitura, tá, para poder trabalhar fazendo esse serviço de transporte, né, no caso, dando o exemplo da Rio Lagos, tá. Esses contratos de concessão e permissão, eu não sei se vai vir especificado. Se vier, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele mais à frente, mas só para vocês entenderem o que é contrato de concessionário e permissionário, tá? Então, essa situação dos contratos, por exemplo, vamos supor que aqui em Saquarema só tem essa Rio Lagos, né? Mas vamos supor que tem uma outra empresa, sei lá, vamos botar 1001, tá? Que ela não roda dentro da cidade, ela só faz intermunicipal, né? Ela queira também trabalhar dentro da cidade. Então, esses contratos, caso a prefeitura venha fazer, também precisam ser especificados, tá? O ideal seria, né, que tivessem mais de uma linha de ônibus, né? Assim como tem em Niterói, né? Tem várias linhas de ônibus circulando dentro do mesmo município. Mas em Saquarema a gente sabe que não tem, deveria ter, mas por enquanto não tem. Mas conforme, é só para explicar a vocês o que é um serviço de contrato concessionário, tá? Assim como tem também a concessão da Barca, todas as linhas de ônibus da Barca, né? A concessionária antigamente era Barcas SA, agora até esqueci o nome que virou, mas também é uma concessão, tá? Que é uma empresa privada que presta serviço público, entre aspas, né? Que atende a população, mas não é gratuito, tá bom? Passando aqui, ó, para o 5. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e pagar com os prazos respectivos, tá? Caso uma obra não tenha terminado ainda. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênios. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência e lhes dar prosseguimento, acelerar o seu andamento ou retirá-los. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que são lotados e em exercício. É vedado ao prefeito municipal assumir por qualquer forma compromissos financeiros para execução de programas ou projetos após o término do seu mandato, não previstos na legislação orçamentária, tá? Então, acabou o mandato do prefeito, ele não pode fazer nada disso, né? O disposto nesse artigo não se aplica nos casos comprovados de calamidade pública, serão nulos e não produzirão nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo nesse artigo, sem prejuízo da responsabilidade do prefeito municipal, ou seja, caso ele queira fazer isso aí é nulo porque ele não poderia fazer, né? São crimes de responsabilidade do prefeito previstos em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será processado e julgado nos crimes comuns e de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado pela prática de infrações político-administrativas perante a Câmara. Será declarado vago pela Câmara Municipal o cargo de prefeito quando? Vamos ver quando é que o cargo do prefeito fica vago. Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias. Infringir as normas do artigo 38 e 65 do artigo 68 dessa lei orgânica. Perder ou tiver suspenso seus direitos políticos. Perder ou tiver suspenso os direitos políticos, gente, que quem não pode votar também não pode ser votado, né? Como a gente já falou na aula passada. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. São auxiliares diretos do prefeito os secretários municipais ou diretores equivalentes, os subprefeitos. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. Gente, esse cargo de livre nomeação e livre demissão são cargos comissionados, né, que chama. O prefeito pode nomear se quiser,
livre para ele nomear os secretários, subprefeitos ou diretores equivalentes, conforme diz aqui, e também é livre a demissão, né, de livre demissão e livre nomeação, tá? Ele pode nomear quando ele quiser, se ele não gostou, ele vai lá e demite, não tem vínculo nenhum, a pessoa não tem que requerer nenhum tipo de direito, salvo os que estão na lei desse contrato, tá? Não são cargos, esses cargos de livre nomeação e demissão, são cargos onde o prefeito tem esse aval, né, para contratar quem ele quiser e demitir também, caso ele não goste da pessoa, não goste do trabalho da pessoa, né, vamos botar assim. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 79. São condições essenciais para a investidura no cargo de secretário-diretor equivalente: ser brasileiro, estar no exercício dos seus direitos políticos, ser maior de 21 anos, tá? Então, o secretário-diretor equivalente também precisa ter a idade do prefeito, que nós já vimos que são de 21 anos. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretores subscrever atos, regulamentos referentes a seus órgãos, expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao prefeito o relatório anual dos serviços realizados por suas repartições, comparecer à Câmara Municipal sempre que convocados pela mesma para a prestação de esclarecimentos oficiais. Os atos, decretos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário-diretor da administração. O não comparecimento da autoridade prevista no caput desse artigo fica o prefeito, no prazo de 15 dias, obrigado a fazê-lo sob pena de responsabilidade político-administrativa. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Então, olha só, são solidários e responsáveis com o prefeito. Se caso acontecer alguma coisa, também cair para cima do secretário ou diretores. A competência do subprefeito limitar-se-á ao distrito para o qual foi nomeado. Parágrafo 1. Aos subprefeitos, como delegados do Executivo, compete. Gente, como delegados do Executivo, foi porque o Poder Executivo delegou a eles, tá? Delegar é passar o poder, né? Passar algum tipo de instrução, norma, alguma coisa para fazer, que nós vamos ver aqui, tá? Né? Delegado de polícia, não. Cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções recebidas do prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e demais atos do prefeito e da Câmara. Fiscalizar os serviços distritais. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando lhes for favorável a decisão proferida. Matéria estranha, gente, para quem não sabe, é quando alguma coisa vai em desacordo, tá? Então, atender as reclamações, encaminhá-las ao prefeito quando você viu alguma coisa em desacordo às atribuições, tá? Ou quando lhes forem favorável à decisão proferida. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao distrito, prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhe forem solicitadas. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. Tá? Como a gente já viu, ó, livre escolha do prefeito, livre nomeação, tá? Os auxiliares diretos do prefeito farão declaração dos seus bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, como nós já vimos, né, anteriormente, que todo mundo que exerce um cargo público precisa fazer esse tipo de declaração, tá bom? Eu vou parar um pouquinho por aqui e na próxima aula a gente vai ver aqui da administração pública, tá? A gente vai continuar a leitura. Fiquem com Deus e bons estudos.